E a gente volta a falar sobre a criança, cara, que foi salva pela mãe após engasgar com um pedaço de carne durante um jantar, não é isso, Sabrina? Olha, a mãe servia a filha quando percebeu que a menina estava com dificuldade de respirar. Ana Bianchini tem mais informações ao vivo pra gente sobre a recuperação dessa criança, né, Ana? Boa tarde. É isso mesmo, Sabrina. Boa tarde para você, para o Fred, novamente a todos que nos acompanham aqui na nossa programação do Balanço Geral. A equipe do Balanço já está na casa dessa família, na cozinha, onde essas imagens foram gravadas. Imagens impressionantes, angustiantes. Quem é mãe, quem é pai, quem assiste essas imagens aí de casa, com certeza devem assistir tudo isso com o coração na mão. Aquele desespero, aquele tempo que demora para passar até para quem está assistindo. Então imagina só para essa mãe. A Helena, ela tem 6 aninhos de idade, ela tem síndrome de Down e também é diagnosticada com transtorno do espectro autista. A mãe dela já está aqui com a gente também, é a Ellen, ela que aparece nas imagens desengasgando a filha. Esse acidente, ele aconteceu na última terça-feira. Ali durante a noite, estava no horário da janta, a Helena então estava jantando quando ela acabou se engasgando com um pedaço de carne e foi aí que todo esse terror começou. Ellen, muito obrigada por receber a nossa equipe aqui na sua casa. Que desespero, hein? A gente nem imagina o que passou na sua cabeça ali naquele momento. Foram segundos demorados. Exatamente. Boa tarde a todos. Quando eu vi a Helena naquela situação, passou da minha cabeça, eu não vou dar conta. E foi aí que eu lembrei de alguns treinamentos que em um outro momento, ela também engasgou, ela tinha mais ou menos uns 2 aninhos e os vizinhos é que me ajudaram na época, né? Então, desde então, eu busquei como ajudar a Helena de acordo com a condição dela, né? Ela tem essa frouxidão ligamentar que já acomete ela por ela ter a síndrome de Down e essa ansiedade que também vem por conta do autismo, ela é muito imperativa. E nesse dia eu tinha passado um pouco do horário de alimentar, de dar a janta para ela, eu dei às 19 horas. Foi aí que ela comeu com muita pressa e eu não percebi que ela não estava mastigando os alimentos. E então ela começou a se sufocar com um pedaço de carne. E eu comecei a bater nas costas, mas eu não tinha nenhum resultado, né? E coloquei na perna, também tentei bater na perna, que é um procedimento que é utilizado mais com bebês, na perna, no braço e nada, dela voltar. Foi aí que eu lembrei de uma outra manobra, que foi essa última manobra que eu utilizei, e consegui pressionar aqui o estômago dela, né, e jogando ela contra meu corpo, e foi aí que eu senti ela soltar um suspiro, né, e eu percebi que ela já tinha desobstruído. E eu sentei e ainda dei mais uns tapinhas nas costas dela para eu confirmar que ela já estava bem, e dei mais uma colher de comida para ver se ela ia conseguir deglutir. Mas foi um desespero que eu não desejo para ninguém, né? E eu abracei a minha filha e senti que ela estava bem. Na hora também não dava tempo de buscar o corpo de bombeiro, ajuda, porque já tinha uns 5 minutos que eu estava tentando desengasgá-la. Então eu já perdi muito tempo ali, né? Se no início eu já tivesse corrido, e eu gritei, meu Deus, me ajuda. E foi aí que eu lembrei dessa manobra e consegui salvar a minha filha. E apesar do desespero que a gente percebe ali em toda aquela situação, você se manteve calma para conseguir solucionar o problema. E é aí que está a importância de saber realizar essas manobras, né? Exato, buscar, conhecer, entender ali o horário que o seu filho está bem para comer determinado tipo de alimento. Se é uma criança que está gripada, evita dar um alimento mais duro, assim, né? E ficar acompanhando enquanto tá comendo, porque a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. E acontece quando a gente está despreparado. E eu sempre busquei, agora eu já tenho uma outra criança de 2 meses, já estou buscando aprender como fazer um dos primeiros socorros nessa situação com uma criança menor, né? Então, tem que estar sempre se atualizando, tanto com lavagem nasal, desengasgos. E a gente criança, né? Criança engasga com brinquedo, comida, tudo é a boca, né? Então, nenhum cuidado demais nunca é pouco. Ellen, muito obrigada por receber a nossa equipe. E olha só a situação. A gente não está falando de um caso isolado no Distrito Federal.
Várias e várias crianças engasgam todas as semanas, o Corpo de Bombeiros sempre acionado, a Polícia Militar realizando esse trabalho e por isso a importância de você, pai e mãe, saber realizar essas manobras direitinho. E para falar sobre isso, a gente está aqui com o Dr. Thales, ele que é médico pediatra, também especialista no assunto, porque, doutor, a gente sabe que muita gente em casa tem dúvida da forma correta de realizar essas manobras. A gente também sabe que existe uma diferença de manobra que vai variar de acordo com a faixa etária da própria vítima da situação. Então, primeiramente, boa tarde, obrigada por conversar com a gente e vamos explicar para o pessoal de casa qual que é a forma correta, então, rapidinho. Boa tarde a todos de casa. Realmente, nós devemos sempre pensar nas manobras em relação à idade do paciente. Em crianças maiores de 1 ano de idade, a gente vai fazer a manobra de Heimlich, que é essa manobra que a Ellen fez. Então, como que funciona essa manobra na prática? Eu vou demonstrar aqui no boneco. A gente vai se posicionar atrás da criança e quando eu faço isso, eu vou envolver a criança com os meus braços. Eu vou fechar a minha mão, deixar a minha mão fechada em punho e vou cobrir a minha mão com uma outra mão. Próximo dessa região, dessa extremidade aqui do osso do tórax, existe uma região que é popularmente conhecida como boca do estômago. Então, o que é que eu faço? Coloco a minha mão aqui nessa região, se preciso, eu ajoelho e eu vou pressionar para cima e para dentro, fazendo um movimento como se fosse um tranco, até a criança desengasgar. Quando eu faço isso, eu vou desobstruir a via aérea da criança, do paciente, e ele vai voltar a respirar. Eu devo fazer essa manobra até a criança desengasgar. Então é muito importante que a gente siga a técnica correta. Mão fechada, uma mão sobre a outra e pressionando nessa região aqui, entre o umbigo e a extremidade do tórax, popularmente conhecida como boca do estômago, puxando para dentro e para cima. Em crianças menores de 1 ano é um pouco diferente. Como eu faço? Primeiro eu preciso saber se é líquido ou sólido. Se a criança engasgou com líquido, com leite, se ela engasgou com algum tipo de suco, alguma coisa, ela tem menos de 1 ano, eu vou pegar a criança, deixar ela na posição de pé, ver se tem algo na boca ou no nariz, tirar esse excesso e eu vou... Com o próprio dedo, inclusive. Com o próprio dedo. Eu vou tirar só o excesso, só o que eu consigo ver. E eu vou massagear as costas da criança. Eu vou fazer uma estimulação nas costas, fazendo com que essa criança ela volte a respirar. Em 90% dos casos do engasgo com líquido, essa manobra por si só, ela já resolve e é a mais indicada. Agora, quando uma criança com menos de 1 ano, ela engasga com sólido, aí a situação é diferente. Sólido seria uma bateria, um alimento, um objeto. Nesse caso, eu devo colocar a criança posicionada no meu antebraço e com a cabeça levemente inclinada para baixo em relação ao corpo. Então, a cabeça dela um pouquinho para baixo, o corpo dela vai estar aqui. Com a minha outra mão, com essa região aqui da mão, eu vou pressionar para frente, fazendo movimentos de compressão nas costas da criança. Então, são 5 movimentos. 1, 2, 3, 4, 5. Viro a criança de barriga para cima, mantendo também a cabeça levemente para baixo e tendo atenção que a boca dela vai ter que estar aberta. E eu vou pegar a minha outra mão e eu vou pressionar entre os mamilos da criança, na região intermamilar. Como é que eu faço isso? 1, 2, 3, 4, 5. A partir do momento que eu fiz esse ciclo, eu vou olhar se a criança está bem, se ela não está engasgada. E se ela estiver bem, eu vou prover os cuidados necessários. Se não tiver, o que é que eu faço? Repito o ciclo novamente, repito todo o processo até que a criança desengasgue. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Ficou realmente muito didático. E hoje, nessa quinta-feira, cenário normal aqui na casa da Ellen e da Heleninha. A Heleninha tá aqui, ó, brincando, feliz da vida. Televisão ligada na maior, ligada na Record. E a câmera de segurança bem ali em cima. Essa câmera que registrou todo esse desespero. Pois é, gente, tá aí. Aninha, que bom que deu tudo certo, cara. Que bom aí que a criança tá bem e a mãezinha, inclusive, estava preparada. Pega a dica dela aí, gente. Vambora buscar conhecimento na internet, no YouTube. Vocês podem buscar, inclusive, essas manobras, tá certo? Aninha, um beijo grande pra você, tá bom?